Novamente, o Senhor, ele falou muito forte ao meu coração sobre propósito. Inclusive, eu vou repetir um dos versículos, não vão ser tantos versículos como da outra volta, né? Mas eu vou falar em cima de alguns exemplos de vida que Jesus chamou. Porque o Senhor falava muito forte ao meu coração da outra volta, né? Sobre esse grupo que a irmã dirige, né? De ciclo de oração. Ele falou sobre as mulheres, sobre chamado, sobre ousadia do Espírito Santo, sobre disponibilidade, sobre você estar disponível ao Senhor, você está dentro do propósito do Senhor. Quando o Senhor ele quer cumprir o propósito dele para a sua vida, mas ele quer também que você esteja dentro do propósito dele, né? E muitas vezes a gente quer se debater um pouquinho para não estar. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente faz um monte de coisa quer fugir como Jonas, né? Para não ficar, não, porque eu não gosto, tipo, uma coisa bem simples, mas aqui, muitas vezes tem até vergonha de aparecer numa reunião, eu sei que muitas vezes a gente está ocupada, quer participar, mas está dentro de casa, é horário, eu mesmo aqui é hora de jantar, enquanto vocês estão aí no horário da tarde, eu estou no horário do jantar daqui, né? Meu esposo chegou, hoje eu deixei lá tudo organizadinho para ele só finalizar. E aí o que é que acontece? Então muitas vezes a gente tá nesse e não quer participar, não porque não tem vontade de participar, mas ou porque tá realmente meado, ou porque tem vergonha, ou porque acha que não é capaz. E dentro da palavra de Deus, a palavra do Senhor mostra que o Senhor não chamou os capacitados. Tinha gente capacitada, como o apóstolo Paulo, mas a grande maioria não era tão capacitada, né? Inclusive chamou alguns ainda quando eram muito jovens. Então hoje a gente vai começar lendo sobre o versículo que a gente já leu a semana passada, que é Provérbios 19. Vou ler aqui para vocês, anotei aqui. Provérbios 19, 21, né? Esse Provérbios, ele fala sobre propósito. Ele diz o quê? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, mesmo que você tenha alguns propósitos na sua vida, mas o que vai prevalecer vai ser sempre o propósito do Senhor. É bíblico, e quando a palavra fala, pode ter certeza, meu irmão, que vai acontecer. E eu creio na palavra do Senhor, e eu creio que todos que estão aqui creem na palavra do Senhor, né? Não é à toa que estamos aqui. E aí, dentro desse versículo que já foi lido, né? Já foi meditado, eu quero ler para vocês, quero ler com vocês, para a gente meditar em cima disso. Que o Senhor me falou para mim, eu vou citar logo os nomes. O Senhor, dentro dessa coisa de propósito, que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Quando Ele nos chama, Ele já tem um plano preparado para cada um de nós. Aliás, desde a criação do mundo, né? Quando o Senhor, até a irmã falou da outra volta, quando o Senhor preparou, criou a terra, criou o homem, ele já tinha preparado o jardim para nos colocar. Então, assim, o Senhor está sempre avante da gente. Não é como a gente, né? Eu disse da outra volta. A gente faz um convite a alguém para jantar, para almoçar, e o que é que a gente faz? Eita, será que tem comida suficiente? Será que está tudo pronto? Vou lá no mercado e tudo acontece desse jeito. Por quê? Porque a gente não é como Deus, né? A gente não tem tudo organizadinho, né? Às voltas tem, mas na maioria das vezes a gente está sempre preocupado se vai faltar, se vai ter. E Deus não. Deus está no controle, mesmo dessa situação que parece caótica, né? Que essa catástrofe que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o Senhor está no controle, né? O Senhor tem o controle, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. E como exemplo desse chamado de Deus, para mim, o Senhor me falou algumas pessoas, enquanto eu estava, Senhor, eu vou repetir as mesmas coisas, vou falar a mesma coisa, aí o Senhor, mais ou menos. Então Ele falou de algumas pessoas, tipo, Jeremias era apenas um menino, né? Era uma criança. Lá em Jeremias 1:3 fala sobre isso. Depois vocês podem confirmar lá. Depois tem o apóstolo Paulo, que depois é onde eu vou realmente meditar sobre ele. O apóstolo Paulo era um homem estudioso, preparado, né? Era o único, eu acho que da grande maioria dos que Deus chamou. Mas é para ver que Deus chama pessoas diversas, diferentes. Ele não escolhe só aquele que já sabe tudo, aquele que já é super capacitado, mas escolheu um que era jovem como Jeremias, que não tinha experiência nenhuma. Chamou também um simples pescador, Pedro, né? Lá em Mateus 4:18 fala, o Pedro estava lá lançando sua rede junto com outros pescadores, foi chamado para ser um discípulo, se tornou quem? Um líder da igreja. Jeremias se tornou um grande profeta, né? Saulo, um dos maiores pregadores, né? Que a gente, quantas cartas o apóstolo falou, se tornou um apóstolo, né? Depois tem um outro que era um simples homem religioso, era um centurião, mas era um religioso, né? Era um homem que não conhecia Jesus, mas ele tinha essa vontade, ele tinha um apego com as coisas de Deus, ele gostava de conversar com Deus, que era Cornélio, né? Um religioso, mas tinha uma coisa muito linda nele, que ele tinha temor a Deus, né? A Bíblia cita isso lá em Atos 10:1 e 2.
E aí eu vou meditar com vocês agora em quem? O apóstolo Paulo. No chamado que Deus fez para o apóstolo Paulo. Atos 9, 4. Eu tô lendo aqui na versão da Revista Corrigida, que tem um detalhezinho a mais, que vai ser muito importante para esse propósito que Deus tem na nossa vida. O Atos 4 a 6. E caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar, obstinar-se, resistir obstinadamente contra os aguilhões, uma vara composta de ferro afiado. Jesus estava dizendo: Paulo, tu que me persegues, duro é para ti ser tão obstinado, ser contrário ao projeto que eu tenho para a tua vida. Tu estudou, tu fez muitos planos, tu tá perseguindo a minha igreja, o meu povo, mas o plano que eu tenho para tu é outro, Paulo. Eu tenho um outro chamado para a tua vida, muito mais além, né? Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor, ele vai além dos nossos pensamentos. O Senhor tem planos lá em Jeremias 29, ele fala sobre isso. O Senhor tem planos além para nos dar uma esperança e um futuro excelente. Não é um futuro qualquer. O Senhor tem esperança em um futuro excelente. O futuro, se for por nós, porque a gente só consegue ver aqui, né? Eu acho que alguns dizem assim, não consegue ver nem a um palmo do nosso nariz. Quantas vezes a gente perde uma coisa quando a gente olha, estava aqui. Às vezes um sapato, né? Às vezes uma bolsa, qualquer coisa, até uma comida dentro de casa a gente perde, não sabe nem onde está. O Senhor não. E quando ele diz que tem um futuro para você, meu irmão, pode ter certeza que esse futuro é excelente. Se o Senhor fez um chamado a você e você está resistindo porque acha que o seu plano, o seu projeto de vida é muito mais importante, é uma faculdade, é um estudo, é uma vida que você deseja e planejou todinha, e você diz: não, mas o meu divertimento, antes de eu me converter, eu dizia assim: eu creio em Jesus, eu era uma religiosa como Cornélio. Eu tinha uma religião, eu gostava das coisas de Deus, mas eu dizia assim, quando as pessoas falavam em entrar para o evangelho, eu já dizia assim: mas eu vou ter, e eu nem vivia, viu? Eu nem tinha uma vida muito de farra, de curtição, mas eu dizia assim: mas se eu precisar ir dançar, se eu precisar ir fazer isso, se eu precisar... E eu ficava só ali debatendo comigo mesmo no meu coração, mas Deus conhece o nosso coração, né? E eu ficava me debatendo dizendo assim: não, eu gosto, até eu admiro os evangélicos, eu até creio, eu quase sou evangélica, mas se eu for ser evangélica vai me atrapalhar em alguns planos. E não planos, coisas simples que a gente não quer abrir mão da vida da gente para um plano maior que Deus tem, para um projeto excelente, um futuro de excelência, de paz e esperança. Porque é como os mandamentos do Senhor. Parece ser pesado, mas é para te dar uma expectativa de vida melhor, né? Vamos dar um exemplo. Deus diz para não matar. Se tu mata, tu pode ser morto também, e tu também vai preso. Quando não vai ser morto, vai ser preso, vai perder tua vida, tua liberdade, né? Ainda vai ser condenado. Então, assim, honra teu pai e tua mãe. Quão coisa boa é honrar o pai e a mãe. E às vezes a gente não quer. E depois Deus está dizendo: que pesado é tu honrar o pai e a mãe que te criou. Que muitas vezes não tem nem condições de te dar o melhor, né? Mas você diz: esse meu pai é isso, esse meu pai é aquilo, minha mãe. Meu Deus. E aí você começa a se debater. Você começa com a sua obstinação, né? É nisso que Deus está dizendo muitas vezes a gente. Vou terminando lá. Eu parei aí para que vocês entendam. Esse duro é para te recalcitrar. Que significa obstinar-se. Resistir obstinadamente contra o aguilhão. Contra aquela coisa que tá... O aguilhão é uma ferramenta que metiam no boi para dirigir para onde eles quisessem ir. Muitas vezes o boi não queria ir, aí se debatia, se furava. E muitas vezes a gente, assim, quando se debate contra os planos de Deus, a gente se machuca. A gente só cai de ladeira abaixo. E aí, mais na frente, ele diz, né? E ele, Paulo, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Naquela hora, Paulo compreendeu. E ele já foi logo perguntando: Senhor, porque ele já sabia, ele teve um entendimento, porque ele já tinha um certo vínculo com o Senhor, né? Aí ele já teve entendimento que quem estava ali falando com ele era o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. Ele: Senhor, o que queres que faça? E o Senhor já lhe deu a ordem. Primeiro, Paulo precisou entender que ele precisava pedir a direção ao Senhor. Primeiro, Paulo precisou se quebrar, né? Caiu em joelhos. A Bíblia diz que ele caiu, né? Em joelhos ali, quando viu aquela luz. No versículo 3 fala que uma luz resplandecente. Jesus abre o teu entendimento. Jesus te ilumina com o Espírito Santo dele, te abre o entendimento, te dá uma razão de viver, mas precisa que você se quebrante, que você se quebre na presença do Senhor. Como foi falado quinta-feira passada, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não foque em outras coisas, tu vai perder o discernimento, como muitas vezes até uma pessoa que tá tendo, vai num caminhozinho bem direitinho, como foi falado pela irmã,
tem todo um percurso, às vezes foi tipo Paulo, foi instruído na palavra por um grande. Se você vai ler lá no versículo que eu citei antes sobre Paulo, ele diz que ele foi um judeu em tal, que estudou com fulano de tal, quer dizer, um cara super não sei o quê. Ele tinha tudo para chegar ao conhecimento de Jesus, mas ele se debatia naquilo que ele achava que era correto. E o que é que acontece? Mas, muitas vezes é isso que você está fazendo, é isso que eu estou fazendo. Eu não estou querendo me quebrantar na presença do Senhor. Eu não estou querendo aproveitar, porque a Bíblia diz, deixa claro, que, eu não, que tem gente que diz assim, eu vou entrar na presença do Senhor. Sim, eu sei, naquele momento do auge da adoração, onde você se derrama, tudo bem. Mas você precisa estar constantemente, ter constância, porque no Senhor nós vivemos e no Senhor nos movemos. Então, não é quando eu vou só naquele cantinho lá de adoração que eu vou entrar na presença do Senhor e adorar a Deus. A adoração tem que ser uma constância. A minha vivência com o Senhor tem que ser uma constância. Tem que ser quando eu estou no trabalho, tem que ser quando eu estou estudando, tem que ser quando eu estou conversando com amigos. Eu tenho que ter uma constância na presença do meu Deus e saber que o Senhor está ali. Está ali me direcionando. Eu vou tomar uma decisão na vida, eu preciso da direção do Senhor, eu preciso me quebrantar diariamente e reconhecer que o Senhor, ele é Deus, como Paulo reconheceu. Paulo reconheceu que o Senhor era quem estava ali falando com ele. Será que você está reconhecendo o Senhor falando com você, lhe chamando a atenção e dizendo, volta, vai me buscar em primeiro lugar, volta, eu estou tornando para buscar a minha igreja e tu está preparado para ir comigo? Volta, vai buscar o reino dos céus em primeiro lugar. A irmã disse uma coisa, não sei se foi no áudio comigo ou se foi aqui, eu sei que ela disse assim, muitas vezes está trocando migalhas que o mundo te oferece pela presença do Senhor. Muitas vezes você, como a irmã na oração disse, está sendo roubado pela internet, porque tem tanta coisa para se desfrutar na internet e você deixa muitas vezes o tempo de estar na presença do Senhor. Você está sendo roubado pelo seu trabalho, pelas suas amizades, do tempo de dedicar a Deus. É tempo de dedicar tempo a Deus. Sabe para quê? Para que você, meu irmão, não se envergonhe de quando alguém disser, olha, eu vou falar novamente. Deus, do nada, Neide me chamou para dar uma palavra. Do nada que eu digo assim, praticamente eu quase pouquíssimos dias. Ela tinha me mandado uma mensagem, eu não vi na hora por a diferença de horário, ocupado final de semana. Quando eu ligo para ela, Neide, o que foi? Tu apagou a mensagem, não sei o quê. Neide vai e me diz, olha que eu tava com vergonha, mas eu vou te convidar. E do nada ela me convidou para ministrar uma pequena reflexão aqui. E aí o que é que acontece? Eu disse a ela, olha, é incrível como Deus prepara. Eu comecei a orar de madrugada, às 3 da manhã, me atacava uma tosse, me atacava um negócio, e eu já vinha separando versículos sobre propósito, versículos sobre cura, fazendo estudo para postar no meu Instagram, e Deus naquele dia falou sobre o último que eu estava preparando sobre propósito. Usou a própria Neide para dizer sobre o propósito que eu quero falar com o meu povo. E aí, por quê? Porque eu estava numa constância. E muitas vezes o Senhor tem cobrado isso de mim e tem cobrado isso de você, meu irmão. Constância na presença do Senhor, para que você não se envergonhe de dar uma palavra ao seu vizinho, para que você não se atemorize. Muitas vezes eu moro aqui em um país onde as pessoas não têm muita fé no Deus vivo. Eles creem o Deus da religião, mas não conhecem o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que ressuscitou. E o que é que acontece? Muitas vezes eu fico, meu Deus, como é que eu vou falar? Eu nem sei falar a língua deles direito. E meu Deus, rapaz, vai estar na presença do Senhor, Denis, vai se encher do Senhor, que o Senhor vai falar, porque é assim que Ele está fazendo hoje. É Ele que está falando, usando a minha boca. Eu sou só um instrumento dele aqui para vocês. Quem é Denise para estar aqui falando para vocês? Quem está falando é o Espírito Santo de Deus, usando essa boca. É o Espírito do Senhor. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vem para a minha presença, se prepara, se quebranta diante de mim. Se humilha de quem realmente pode fazer a diferença na tua vida. Tu está se humilhando diante de quê? Tu está buscando primeiramente a quê? Apóstolo era um religioso, mas ele, na hora que Deus abriu o entendimento dele, mostrou, se revelou ali, iluminou a mente dele, ele se quebrantou, ele se ajoelhou ali, quebrado, ele caiu prostrado veramente diante do Deus vivo e verdadeiro e reconheceu que aquele era o Senhor que chamava ele, era o Senhor que dizia, tu está perseguindo o meu povo, tu está perseguindo a mim. Quando tu mexe com um povo de Deus, tu está mexendo comigo, então tu está mexendo com o meu povo, está me perseguindo. E Paulo reconheceu, porque ele sabia quem ele perseguia. É o povo daquele homem lá, que morreu. Então deve ser verdadeiramente ele. E disse, Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor lhes respondeu, levanta. Como disse a irmã, está firme, está de pé. Hoje mesmo eu estava aqui meditando sobre isso. De tarde o Senhor estava falando comigo sobre isso. E orando a Deus. A palavra de Deus diz, necessário é que tu esteja de pé. Porque nessa guerra tu não tem que guerrear. Muitas vezes você está guerreando sem necessidade. O que você tem é sim buscar a presença do Senhor. E muitas vezes você está guerreando com quem não é para guerrear.
Você está guerreando contra sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho. Né? Mas a guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A guerra é contra as hostes espirituais, espíritos malignos, como estão agindo aí, mas está repreendido, destruído. Tem tentado agir no nosso Brasil, na nossa nação, no mundo. Mas isso é sinal, é confirmação da palavra que o Senhor está tornando. O Senhor está tornando, igreja. Jesus está tornando para buscar a igreja dele. E o que é que você está fazendo? Está prostrado apenas? Está lá prostrado, Paulo se prostrou. Mas Jesus disse, levanta, levanta, levanta e estai de pé. Estai de pé, mas de joelho no chão, orando ao Senhor, se quebrantando na presença dele, mas também fazendo o que o Senhor te chamou. Olha o que ele diz, ó. Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. E o que é que convém fazer? Está lá na palavra do Senhor. O que é que convém fazer, Neide? O que é que convém fazer, Jó? O que é que convém fazer, Lorinaldo, Rosa Maria, Esmeralda? O que é que convém fazer, Denise? O que é que convém? O que é que a palavra te mandou fazer? O que é que o Senhor te chamou para ser? O que é que foi que o Senhor chamou Pedro para ser? Pescadores de alma, discípulos do Senhor Jesus. E o que é que o discípulo faz? O que o mestre fez? E ele disse que a gente ainda faria coisas maiores. Mas será que a gente está preparado porque está com medo? Porque não se preparou estando na presença? Lá em Oséias diz o quê? Lá no Cantares, em Cantares diz o quê? Que o amado foi lá chamar a noiva, a esposa, bateu na porta. E ela estava dormindo com preguiça, não quis se levantar. O amado bateu. Muitas vezes Jesus está te chamando para acordar para orar. Eu muitas vezes tive preguiça. Em vez de acordar às 3, me acordei às 4. Mas acorda. Ainda dá tempo de tu se acordar. Acorda, igreja do Senhor. Acorda para orar. Acorda para estar atento ao que o Senhor está falando ao teu coração. O Senhor tem te chamado para falar do Senhor, do amor de Deus, o que Deus já fez na tua vida. E o que é que o Senhor já fez? Te salvou. Te tirou do reino das trevas, já abriu o teu entendimento. Porque é coisa pior do que aí você diz, ai Deus, o Senhor não fez, não cumpriu aquilo que tinha feito na minha vida. Mas o Senhor fez uma coisa muito maior, Ele fez uma coisa excelente. Te deu um futuro por excelência na presença dEle. Meu Deus, isso é pouco para você? O Senhor te deu um futuro por excelência, Ele tem muito mais, claro, Ele tem coisas aqui ainda. Enquanto Ele não volta, a gente tem esperança e vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele vela pela palavra dEle para cumprir. Mas o Senhor te deu uma coisa mais excelente, Ele te deu o Espírito dEle para habitar em ti. E tu tá achando pouco o que o Senhor já fez por você? Você tá achando pouco o Espírito do Senhor habitar em você? Quem sou eu para ter o Espírito? Quem sou eu? Vermezinho de Jacó, como diz o Senhor. Mas glória a Deus que o Senhor nos olha, vermezinho de Jacó. Mas Ele diz, eu sou o teu Deus, né? Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E quem é a destra da justiça de Deus? Jesus, que habita em nós. Né? O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá entendimento, o Senhor nos dá sabedoria para falar. Né? Muitas vezes a gente não está preparado mesmo. E não é que porque eu passei uns dias orando, acordando de madrugada, que eu estava hiper mega preparada, não. Porque eu comecei a ficar, ai Senhor, como é que eu vou falar? Como que eu vou falar? Faz tanto tempo que eu não dou uma reflexão assim para pessoas. Eu vou lá na internet, faço uns vídeos, mas não vou diretamente com pessoas ali. E fiquei com aquela preocupação. Mas o Senhor, quando Ele quer falar com o povo dele, Ele fala. Ele usou até uma bua, né? Uma jumenta. Imagine nós, que Ele tem como a excelência da criação dEle. Agora, se você não falar, meu irmão, Ele vai usar até as pedras, né? Se você calar, se você preferir se esconder do que Deus tem chamado você para fazer, pregar a palavra dEle, obedecer a Ele, né? Está dentro do projeto que Ele tem, do projeto inicial que Ele fez para você, né? Ele tem um projeto, e um projeto dEle é excelente, mas você está abrindo mão por migalhas, né? Você está abrindo mão. Você está abrindo mão do projeto de Deus para a tua vida. Você não está dizendo ao Senhor, o que queres que tu faça, Senhor? Você não está fazendo o que o Senhor mandou, se levantando, indo à cidade e ouvindo a ordem do Senhor através de um filho seu. Muitas vezes Deus usa os servos dele para dizer, olha, é assim, assim, assim. E é isso, meu irmão, Deus tem falado. Eu creio que não é só para, porque Deus tô aqui, cara, não é porque você tá aí, eu não estou falando que você porque não ligou, não acendeu, não é isso não. É na sua vida cotidiana, é o chamado que Deus tem para você, é a obediência. Chamado à obediência em todas as áreas. A obediência a abrir mão de coisas que você não quer abrir mão. A obediência ao chamado de pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque é isso que a gente tá. Eu estava comentando que esses dias de tragédia, muitos de nós temos aberto a boca para dizer,
Deus falou, estão sendo castigados lá, e vai para a internet, e vai acusar, e vai não sei o quê. Minha gente, a obrigação da gente não é fazer isso, não. Se Deus te deu uma palavra de alerta, dá a palavra de alerta. Mas prega a palavra em tempo e fora de tempo, essa é a tua obrigação. A tua obrigação não é ficar condenando fulano e cicrano que não conhece a palavra de Deus. Sim, tu pode dizer ter o discernimento, sim, pedir discernimento para entender que misericórdia, aquilo que é sucesso, que aconteceu, que houve no Brasil, que imundícia é essa. Mas é a volta de Jesus. A Bíblia diz que ia ter coisas assim, terríveis, que os homens iam ser terríveis na terra. Não porque eu vou... Ai, meu Deus, que coisa. É isso mesmo. O negócio, minha obrigação, sabe o que é? Botar o joelho no chão, clamar, estar de pé firme na palavra do Senhor e pregar a palavra. E não ter medo, devo ter temor ao Senhor, né? Honrar o nome dele, santificar o nome do Senhor, mas não ter medo do que vinha. O que será que vai acontecer, meu Deus? Estou com medo do apocalipse. Não tem que ter medo. Você confia ou não confia no Deus que você serve? Você crê ou não crê no Senhor, na sua salvação? Se arma das armaduras do Senhor, lá em Efésios 6, de 10 a 18, tá lá. Pede ao Senhor, se tu já orou, Senhor, já tenho uma armadura, agora eu preciso que tu ajuste ela em mim. Ajuste o capacete da salvação que tu já me deu. O escudo da fé, a couraça da justiça. Cinge os meus lombos com a verdade da palavra do Senhor. E as minhas mãos, Senhor, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, deve estar adestrada. Eu estou meditando na palavra do Senhor, eu estou lendo, eu estou estudando, para que quando tiver uma oportunidade eu dar uma palavrinha, um aconselhamento a alguém, eu saiba o que dizer, porque Denise não tem nada de bom para oferecer, mas tem, porque tem o Espírito Santo, aí agora eu tenho. Porque eu tenho a palavra, agora eu tenho o que oferecer de bom para as pessoas, um conselho verdadeiro, um conselho baseado na verdade, mas eu preciso estar na vontade do Senhor, dentro do projeto do Senhor, para que o projeto que o Senhor tem na minha vida se cumpra, e vai prevalecer sim. Mas a promessa vai ser cumprida, Deus vai fazer, porque Ele é Deus, Ele não é um para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. Mas minha irmã, meu irmão, ouve o chamado do Senhor para a tua vida, faz como Paulo, se espelha, como ele disse, é de meus imitadores. Faz como ele, Senhor, que tu vou e que eu faço, Senhor, porque Ele é Senhor. Você é um servo, você é filha, mas você é serva. Reconheça o senhorio de Deus na sua vida. Reconheça que Ele é Deus na sua vida, em todos os momentos. Não só nos tempos bons, mas nos tempos difíceis, sim. Ele continua sendo Deus e continua tendo controle, meu irmão. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Citei alguns versículos, depois se não anotou, eu falo, mas guarda na tua mente, no teu coração. Guarda no teu coração. Ele chamou Jeremias, era apenas um menino. Era uma criança. Eu vou ler, esse eu quero ler para vocês verem como é belo o chamado de Deus. Ele chamou um menino que reconheceu, ele falou de novo, cadê? Jeremias 1, 3, meu Deus. Tem aqui, eu me perdi. Jeremias 1, 3. Vou ver se ele tem aqui na coisa que eu tô meio seguida. Ele falou de novo. Onde eu que fui? Deu chamado de Jeremias. 1, 3. É um quadro, né, Didi? Não, peraí. Eu tô com a Bíblia, eu leio uma Bíblia e venho na outra, porque eu tô habituada com a Bíblia de italiano já, e gosto de ler versões diferentes. Isso aqui. O Senhor me deu, o Senhor 4, isso mesmo, tudo é porque eu comecei do 3. Vai, vamos no 4. O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. Quer dizer, Deus tinha um projeto antes mesmo de você nascer. Deus já tinha um projeto para a tua vida, um projeto de excelente futuro, um projeto de esperança e um futuro bom. E eu te escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei nem como falar, pois sou muito jovem. Olha aí o 7. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar. E diga tudo o que eu mandar. O que foi que ele disse a Paulo? Levanta, vai lá na cidade, escuta o que tu tem que ser feito, o que tu tem que falar, né? A ordem é essa, levanta, deixa essa coisa de tu é menino, deixa que tu era um pescador, e, mas eu sou tão simples, eu não tenho as armas estão lá na palavra do Senhor, tu tem todas as armas, porque o Senhor já te preparou para isso. Agora, quer ver a glória de Deus, quer glorificar o nome do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, busque o reino dos céus em primeiro lugar e a sua justiça, e o Senhor vai fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus na tua vida, Ele não se esqueceu de você, Ele não está dormindo como a gente está, né?
Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Ele é seu Deus, ele é seu pai, é um pai por excelência. E ainda que eu queria dizer isso aqui porque o Senhor tem dito que ainda que você tem um pai que não tem as qualidades de excelência que o Pai Todo-Poderoso tem, ele não faz certas coisas, ele diz certas coisas, ele entristece teu coração, a tua mãe, o teu filho, mas você tem um pai por excelência. Recorre a esse pai, se apega com esse pai. Ah, meu marido tem sido... Oh, a Bíblia diz que tu tem um marido, na Bíblia está lá. Tem um marido que cuida de tu, que te protege. Tem é um pai de órfãos, juiz de viúva. Tudo que você precisa está no Senhor. Então, a única coisa que Ele pede de você, levanta, ouve, faz a vontade do Senhor. E a principal vontade do Senhor é o quê? Obedece a palavra dele. Ouve o chamado de Deus na tua vida. Não se esquece do propósito que o Senhor tem para tu. O propósito do Senhor já está projetado lá e é de excelência. Planos de paz, de paz e esperança para te dar um futuro de excelência, um futuro bom. O Senhor não tem projeto mal para a tua vida, não. Não pense que o Senhor tem projeto mal e você abrindo mão de algumas coisas que você está achando que vai abrir mão, você vai ganhar. Com o Senhor você só tem a ganhar. Você não perde tempo, você não perde nada. Então você só tem a ganhar. Obedeça a palavra do Senhor. Ame ao Senhor em primeiro lugar, como diz a palavra, como diz lá nos mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma e entendimento. Não sei como é, vai pedir ao Senhor que Ele vai te dar a direção como Ele deu a Paulo. Vai te dar a direção como Ele deu aos discípulos. Vai para lá, vai para cá, Ele sempre deu a direção. É na palavra dele, é um servo dele, é um líder seu. O Senhor não vai deixar você sem entendimento. O próprio Espírito Santo vai lhe dirigir. Então, amados irmãos, a palavra é essa. Continua falando de propósito, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Vocês não esqueçam que Deus tem um futuro excelente, que o Senhor é um Pai por excelência, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Justo juiz, advogado. Ele é Deus, Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Se você errou, se você saiu do caminho, se arrependa, meu irmão, ainda é tempo. Se arrependa, ainda é tempo. Saiu, deu uma deslizada, botou o pé na lama, puxa. Vai lavar os pés no sangue de Jesus e volta ao caminho, e volta à obediência, e volta à prática da palavra. Porque o Senhor, Ele não está aqui dizendo, tu já está tudo perto. Não está, porque Ele ainda não voltou. Mas Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar hoje. Né? Então, e o voltar de Deus não é... Muitas vezes a gente sabe como muitas vezes é. Ele pode já te tirar, como tirou tantos, né? Que já estavam preparados por algum motivo. Ele já está guardando os dele. Então, só faça isso, obedeça ao Senhor. É só o que o Senhor quer para a sua vida. Obediência, amor a Ele acima de todas as coisas. Não abra mão do Senhor pelas migalhas do mundo. Não abra mão da presença preciosa do Senhor para estar em outros lugares. Isso aqui é a melhor parte, isso aqui é o melhor lugar para se estar. Isso aqui é a melhor parte. Você escolheu o melhor lugar para estar hoje, o melhor momento, ouvir a palavra do Senhor. A reflexão, o pensamento que vem de Deus para você, um projeto, lembrar você que Ele tem um plano lindo para você e você está esquecendo muitas vezes porque está dolorido, porque está difícil, porque está escandalizado. Não se escandalize não, minhas. Eu sei que vem coisas para escandalizar, é bíblico. Mas não lembre do que a palavra tem. Futuro excelente na presença do Senhor. Glória a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é bom. Ele é fiel. Ele é poderoso. Tá com a palavra, Neide. Deus abençoe vocês poderosamente. Que essa palavra seja ministrada diariamente. Seja uma constante o recordar de Deus na vida de vocês. Seja constante o amor de Deus na vida de vocês. A presença do Senhor. Seja constante que o Senhor possa fluir de dentro de vocês como rios de águas vivas. Porque o Espírito já está em vocês. O amor já foi derramado. Agora é só você botar em prática. É só você obedecer o chamado. É só obedecer. O caminho é a obediência. O caminho é a obediência. Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Glória a Deus.